Você já pensou em ficar 16 anos desempregado só por ter feito o que seu emprego pede? Isso aconteceu na Bahia e envolveu um poderosíssimo e influente membro do futebol brasileiro. Eu vou falar quem que é esse membro e o que aconteceu com um dos jornalistas mais influentes da Bahia ao descobrir um esquema que quase chega a R$ 1 milhão desviados. Antes disso, vou pedir para você se inscrever aqui no canal do Fala Pedro Reis para ficar por dentro de tudo sobre futebol e esporte em geral e também saber das minhas opiniões sobre o que acontece no futebol brasileiro, no futebol mundial. Curte o vídeo, compartilhe, comente e nos comentários vamos debater, vamos discutir. Aqui é um espaço democrático para a gente falar sobre o esporte brasileiro, sobre o futebol brasileiro e estamos por aí, tá? A sua reação é muito importante para mim. Bora lá falar que hoje saiu uma matéria no The Intercept Brasil, site que ficou famosíssimo ao descobrir a Vaza Jato. Hoje a matéria é assinada pelo jornalista Paulo Motorim, conta a história de Oscar Paris, um dos mais influentes jornalistas esportivos do Nordeste, que em 2008 levou uma reportagem ao ar na TVE. Ele fazia parte do Cartão Verde, um programa esportivo da TVE, uma TV estatal da Bahia, e com algumas provas, até com a fala de uma ex-funcionária da Federação Baiana de Futebol, que assinou uma documentação com informações inverídicas, segundo a matéria, e disse que jamais esqueceria o nome daquele jogador, que eu vou falar daqui a pouco quem é esse jogador, que eu tenho certeza que você também conhece. O documento havia sido alterado pelo então presidente da Federação Baiana de Futebol, hoje presidente da CBF, o senhor Edinaldo Rodrigues. O rolo ali envolvia R$ 900 mil. E essa foi a última reportagem de Paris, que enfrentou dois cânceres, que teve os seus dois empregos à época destituídos, foi demitido dos seus dois cargos que tinha, cargos importantes até de chefia dentro da TVE e dentro do jornal à tarde. E esses dois veículos de comunicação não o defendeu no, nos casos dos processos que ele tomou do Edinaldo e da Federação Baiana. Ao todo foram 8 processos e que só no fim de março ele conseguiu respirar aliviado por ter vencido esses processos e que só de custas da defesa já rendeu R$ 1 milhão como indenização, mais o que vai vir daqui para frente em outras resoluções que vai sair. Essa decisão saiu pelo ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça. E o Paris ele conta que essa matéria causou uma perseguição judicial gigante contra ele. Que além das demissões ele passou por uma depressão muito forte. E ele disse que em nenhum momento outros veículos de comunicação repercutiram aquela matéria. E de fato eu não lembro na época de ter visto isso. Eu vou deixar a matéria completa aqui no link da descrição, mas eu vou acompanhando aqui com vocês. Abre aspas para o Paris. Ninguém nem replicava a matéria, exceto duas rádios, que eram favoráveis a Edinaldo e falavam barbaridades de mim. Ele não foi defendido por nenhum dos dois veículos que trabalhava e só agora, depois de 16 anos, ele recebeu uma moção de aplausos da Associação Baiana da Imprensa e teve aquele peso tirado das costas, né? Ele foi perseguido judicialmente pelo Edinaldo Rodrigues, pela influência do Edinaldo Rodrigues, que desde lá de trás, quando era presidente da Federação Baiana, já tinha. E eu vou explicar para você agora quem era o jogador e o que aconteceu.
Esse caso ficou chamado de caso Liedson. Ele mesmo, um atacante que passou pelo Corinthians, pelo Flamengo, pelo Sporting de Portugal e jogou a Copa do Mundo de 2010 pela seleção portuguesa. O caso Liedson, ó, ele pelo chamado mecanismo de solidariedade da FIFA, aqui é o que está na matéria, tá? 5% do valor total da transferência de um jogador de futebol a qualquer tempo é repassado aos clubes pelos quais ele atuou dos 12 aos 23 anos. E aqui eu faço um adendo. O Liedson se profissionalizou aos 23 anos. E pelo mecanismo ele não teria direito a esses 5%. Enfim, o clube que o formou. Como forma de valorizar o interesse e fomentar a base, cabe aos times, porém, identificar a negociação de um ex-atleta e solicitar a sua porcentagem. Quando o Sporting de Portugal pagou 7 milhões de reais para comprar Liedson junto ao Corinthians em 2003, quase 300 mil reais, corrigidos hoje pelo IPCA em 1 milhão e 300 mil, ficaram à deriva, porque o atacante, como eu disse, não teve base. Ele começou oficialmente, falei 23, foi 21 anos. Ele defendeu Liga Valenciana no Campeonato Estadual Intermunicipal e só jogava Várzea. 2 anos depois da ida do Liedson ao esporte, a Federação Baiana de Futebol de Edinaldo produziu um certificado, depois enviado à FIFA, dizendo que o atacante havia sido registrado pelo Esporte Clube Poções em 1993, aos 15 anos, permanecendo no clube até setembro de 2000, perto de completar 23. Liedson, de fato, jogou no Poções por 9 meses, quando tinha 22 anos, em 2000. E aqui a matéria vai andando pelo mecanismo, ó que interessante, ele tinha direito a 0,3 daqueles 7 milhões, cerca de 70 mil. Mas quando requeriu a FIFA a sua parcela do bolo, apresentou um certificado com informações falsas, que estava lá em cima que eu já falei, assinado pela Federação Baiana de Futebol, que daria direito a 4%. Ou seja, mais de 900 mil em valores corrigidos pelo IPCA. Essa verba, relativamente pequena para grandes clubes, mudaria a história do Poções, que havia sido o penúltimo colocado no Campeonato Baiano daquele ano, se licenciando do futebol, deixou de ser profissionais. O documento exibido na reportagem de Oscar Paris mostram que o esporte alertou a FIFA, que cobrou a CBF sobre informações incorretas. Elas foram corrigidas pelo próprio Liedson, que escreveu uma carta afirmando que não jogou pelos Poções até os 21 anos. Uma das pessoas a assinar o documento que requer os 4% foi a Maria Balbina de Souza, e foi reouvida pela reportagem. E aqui a matéria vai, tem até, segue hoje disponível no YouTube. E enfim, a matéria vai adiante e o ponto que eu queria chegar. Esse é um modus operandi do Edinaldo Rodrigues. Eu já falei aqui do que aconteceu com os colegas jornalistas da ESPN. O Jean Oddi veio a público, falou que o afastamento se dava conta pela não informação à chefia da emissora sobre o que aconteceu, e até acho que isso faz total sentido mesmo. Querendo ou não, foi uma insubordinação ali, enfim, mas que requer atenção e que naquele momento era necessário sim a nossa solidariedade, como é ainda mais necessária a nossa solidariedade ao Oscar, cara que tinha carreira gigante, é do sul do Brasil e foi trabalhar no Nordeste e lá se tornou um dos jornalistas esportivos mais influentes. Ele disse que não teve nenhuma oportunidade de voltar ao jornalismo esportivo desde então. Passou 16 anos longe, afastado, com esses processos nas costas, se dedicando a se defender desses processos. E assim, eu nunca tive um processo contra a minha pessoa, graças a Deus, mas de ouvir colegas e tal, de trabalhar em veículo de comunicação, a gente teme muito quando existe esse tipo de perseguição judicial.
É muito triste isso, de fato, porque é o jornalismo puro sendo feito da melhor maneira possível, o bom jornalismo trabalhando da forma correta, e que por poder e influência, como sempre, independente da editoria, como o poder e a influência de determinadas pessoas, por essa ânsia de estar no mais alto nível, no topo, com muito poder, interfere no trabalho bem feito, interfere nas pessoas que querem investigar, calam opiniões importantes. E, como eu já disse, eu não sou hipócrita em falar que você não mediria palavras, meço, e é a parte do jornalismo é assim. Todo jornalista tem que medir um pouco as palavras, sim. E aí entra o temor pelas perseguições judiciais. Ainda mais quando é jornalista independente, que é pior ainda. Eu acompanho uma galera independente que sofre com isso, de gente poderosa que faz assédio judicial contra essas pessoas. E eu imagino o calvário que é. E aí eu te pergunto, cara, como que você consegue, por 16 anos, ser calado? Qual é o tamanho da rede de influência que o Edinaldo Rodrigues conquistou ao longo desse tempo? Desde que era presidente da Federação Baiana de Futebol. E que era extremamente mal administrada na época, tá? Com confusão em campeonato estadual, clube indo para a justiça comum. Pega o período que o Edinaldo foi presidente da Federação Baiana de Futebol e faz um levantamento rápido, assim. Eu fiz rapidinho e só de memória já vem alguns casos de confusão no Campeonato Baiano. E esse é o derradeiro, né? Em 2008, o Liedson já era jogador do Sport em 2008. Ele já era jogador da Seleção de Portugal em 2008. Esse caso veio à tona, que tem as mãos do Edinaldo, tem as digitais do Edinaldo, tanto no esquema de desviar esse dinheiro, de falsificação de documento. E na matéria conta que a funcionária que conversou com a reportagem do jornalista, vou até pegar o Motorim, né? O nome do jornalista que escreveu a matéria, do Paulo Motorim. Ela conta que ela nunca vai esquecer o nome desse jogador, que é o Liedson. E que o Liedson não tem nada a ver com isso, tá? Olha aqui uma aspa interessante para você ver. Esse documento foi alterado pelo presidente. Quando eu fiz, eu encaminhei para a presidência. Ele rascunhou e mandou que eu fizesse daquela forma que ele tinha colocado no papel, autorizando eu a assinar. Tá vendo como que funciona? Como que funciona os esquemas dentro do futebol? Quem são os interessados na grana e no poder dentro do futebol? E aí eu vou chegar num ponto que é o mais bizarro de tudo. E mais aqui, eu esqueci de falar. Eu estar falando isso desse presidente da CBF, ó, eu calculando as falas, eu estar falando que ele é acusado com provas de fazer o que fez com a Confederação Brasileira de Futebol, com o aumento de salário dos caras, dos presidentes das federações, todo esse problema que ele está enfrentando em questão de dia a dia da CBF. A CBF perdeu 4 patrocinadores gigantes por não querer se associar à imagem com o Edinaldo Rodrigues. Caso de espionagem dentro da CBF, assédio judicial, assédio jurídico contra pessoas que o criticam, até certa forma, né? Não que diretamente, mas indiretamente ligado a esse problema que os colegas da ESPN tiveram. Você está vendo que todo esse elo passa por uma única só pessoa, que é o Edinaldo. E que eu estar aqui falando isso, eu corro até um risco de ser processado por esse cara que é um ditador do futebol brasileiro.
que ele está aí no poder como um ditador de fato. E que já passou da hora do Ministério Público investigar do que acontece lá dentro. Porque é sim interesse do público, é sim de interesse público o que acontece dentro da federação, da Confederação Brasileira de Futebol e das federações. É sim. Não pense que por a CBF ser uma empresa privada, não pense que ela não tem interesse público, que ela não tem influência do poder público. Hoje, na matéria da Piauí, do Alan de Abreu, fala que o ministro Gilmar Mendes, é ele, né? O Gilmar Mendes, do IDP. É ele que comanda a CBF hoje. Está vendo até que ponto chega o poder e a influência? Você imagina como um assédio judicial de alguém que tem negócios ligados a um ministro do STF pode interferir na vida de um jornalista? É loucura, cara. E aí a gente chega ao que está acontecendo agora com os clubes da Série D do Campeonato Brasileiro, que está largada as traças. A CBF está passando por cima de lei. E é uma lei do mandante, uma lei que ela mesma apoiou em determinado momento. A lei do mandante diz que. Eu não sou a favor da lei do mandante, tá? Que fique claro. Eu acho que o certo é negociar em bloco, não com a interferência da confederação, mas que exista uma união dos clubes para que se negocie direito de transmissão. A lei do mandante tem a ver com direito de transmissão do jogo. Na Série D do Campeonato Brasileiro não existe uma negociação em bloco, não existe uma negociação da confederação. E o que a lei do mandante diz? Que os clubes são responsáveis pelos suas transmissões, são responsáveis pelo seu mando de campo e pela venda desses direitos de transmitir esses jogos em que é mandante. Alguns clubes, o caso da Portuguesa, o caso mais a Portuguesa que repercutiu bastante, mas teve alguns outros clubes que eu não vou lembrar agora que fechou com o canal Gold. Esses clubes fecharam com um veículo de imprensa que comprou o direito de transmissão daqueles jogos em que a Portuguesa, por exemplo, era mandante e queria usar dentro do seu veículo, com todo o direito dele ter pago ao dono daquele mando, ou seja, daquela transmissão, ele teria todo direito de fazer a transmissão desse jogo. E a CBF interferiu a ponto de não deixar, porque segundo ela, na primeira determinação, era que os clubes teriam que transmitir em seus canais próprios, não licenciar para um outro veículo. Tudo bem. A Portuguesa falou, tudo bem, acho errado, mas vou seguir com a transmissão. E aí na primeira rodada da Série D, um jogo contra o Boa Vista do Rio de Janeiro, a Portuguesa fez uma transmissão em conjunto, tanto o Boa Vista quanto a Portuguesa iriam transmitir em seus canais. A CBF tentou proibir até isso. A transmissão própria do jogo do Boa Vista contra a Portuguesa. Segundo ela, os jogos da Série D têm que ser vendidos para TVs públicas. E sabe o mais curioso disso tudo? A influência dele é tão grande que dentro de uma TV pública ele conseguiu a demissão de um jornalista que o investigava. E esse cara passou 16 anos desempregado, perseguido judicialmente. Passou por depressão, por câncer. Esse cara era funcionário de uma TV pública. E quando a gente fala que futebol e política não se misturam, a gente está bizarramente errado. Futebol e política se misturam, sim, desde que eles não sejam a mesma coisa. E a gente está passando por um processo em que a CBF está se transformando em um meio de poder político mais do que ela já foi. Sempre teve esquema, sempre teve rolo, sempre teve tudo isso. Mas o Edinaldo é o presidente em que
conseguiu, dentro do poder legislativo, acordos, dentro do poder judiciário, acordos já para a CBF, e que lá atrás já havia interferido na carreira de um profissional que era um dos melhores profissionais e ainda segue sendo um bom profissional, tenho certeza, que era um dos profissionais mais influentes do jornalismo esportivo da Bahia em 2008. Esse cara nunca mais trabalhou com jornalismo esportivo. Repito, futebol e política se misturam sim, desde que eles não sejam a mesma coisa. Um abraço.